Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de inovação, tecnologia, criatividade e empreendedorismo. Estamos aqui para falar de um assunto muito legal. Na verdade, são dois assuntos muito legais. Um assunto mais técnico e um assunto mais empresarial, que a gente vai apresentar agora no podcast da TXM. Você que está nos assistindo no YouTube, no canal TXM Métodos, TXM Business, desculpem, e no Instagram, TXM Métodos, pode nos seguir. Também estamos no Spotify. No LinkedIn, TXM Métodos. Vamos lá. A gente tem muita informação, muito resultado, muita coisa para passar para vocês. Nosso podcast de hoje vai ter dois convidados. Um podcast bem legal, que a gente vai falar de temas atuais e de uma oportunidade para você, empreendedor. Os nossos dois convidados vão se apresentar aqui e vão contar um pouquinho da sua história. Depois deles contar a sua história, eu vou colocar umas perguntinhas para eles e eles vão dizer o que é que eles estão fazendo aqui efetivamente. Vou começar pelo que eu conheço mais, pelo Eduardo. Eduardo, a gente já tem um relacionamento de algum tempo aí, né? A gente se conhece há algum tempo. O Eduardo está fazendo um projeto muito legal com a TXM. O Eduardo, conta um pouquinho para você da tua história e como é que você chegou nessa cadeira aí. Show de bola. Primeiro, obrigado, professor, pela oportunidade de estar falando sobre inovação, tecnologia, que é um negócio que eu adoro, né? Aprendi a adorar, a amar, efetivamente. Eu venho do mundo de finanças, né? Comecei lá na RBS, lá no Rio Grande do Sul, há uns 35 anos. Não parece, né? Essa carinha nova, mas faz uns 35 anos já Você que começou a beber, né? Exatamente, comecei com 10 anos. Mas daí comecei na RBS com finanças, né? Comecei como estagiário de finanças e cheguei executivo geral de finanças no grupo RBS depois de 16 anos trabalhando lá. Depois desse período, eu efetivamente fiz uma mudança de carreira e vim para cá, para Brunholi, que é onde eu estou hoje como CEO, né? Para trabalhar no mercado imobiliário. Entrei também trabalhando na questão de finanças, que era o que, cara, track record, adoro também, né? Tá na veia, finanças. Mas naquele momento surgiu a Quinto Andar. E daí, quando surge a Quinto Andar, o seu Marcelo Brognoli olha para mim e diz assim: Barbosa, precisamos fazer a transformação digital da Brognoli. E eu disse: tá, e daí ele te vira? É contigo. Você é do finanças? Eu disse: tá bom, como é que a gente faz isso? Foi quando eu busquei a aproximação com os ecossistemas de inovação, comecei a estudar inovação e comecei a mergulhar mais nessa questão de tecnologia, né? Onde eu aprendi muito mais a estudar, a entender blockchain, todas essas tecnologias que vêm aí na Web3, mas principalmente a questão da inteligência artificial, que eu achei sensacional, né? Essa questão de a gente conseguir trazer uma automação, um nível de automação mais inteligente para que os seres humanos efetivamente passem a trabalhar naquilo que eles são melhores, no relacionamento, num patamar acima do que se trabalha hoje, né? Hoje a gente tem muito ainda apertando o botão, o que não faz nenhum sentido para a nossa capacidade cognitiva. A gente tem que aproveitar melhor isso. E eu comecei a estudar bastante essa questão de inteligência artificial. No início, vamos dizer assim, quando eu falava, o pessoal olhava meio do tipo, cara, esse cara é meio louco, assim, o que ele está falando, né? Mas Hoje, quanto tempo já que você está falando disso? uns 4 anos já que eu venho falando de inteligência artificial, Ninguém falava disso na época, né? nada, estudando machine learning, deep learning, essas coisas todas, tentando buscar alternativas para encontrar pessoas que poderiam falar essa língua, né? Foi quando eu encontrei o Ricardo, que está aqui com a gente hoje, que é professor do MIT de inteligência artificial, e comecei a aprofundar mais isso até acontecer o famoso ChatGPT, que daí todo mundo hoje fala, entende de inteligência artificial melhor que ninguém, né? A maioria entende até que mais que o Sam Altman sobre inteligência artificial, né? Com certeza. Hoje o ChatGPT responde as perguntas. Eu tenho uma briga com ele, depois eu conto a minha briga com o ChatGPT, que ele não me conhece, mas é importante dizer que isso ficou, popularizou, né? E tem o lado positivo e o negativo da popularização. Já vamos falar sobre isso, mas antes eu queria que o Ricardo se apresentasse para nós, o Ricardo aí que veio como convidado nosso, mas através do Eduardo, que é o nosso parceiro aí nos nossos projetos aí. Ricardo, conta um pouquinho para nós. Tá fazendo em Santa Catarina? Se queria morar aqui? Bom dia. Agradecer vocês dois pelo convite. Eu sempre venho para Santa Catarina muito feliz. Acho que daqui a pouco minha mulher vai começar a desconfiar, porque eu saio de casa super feliz. Às vezes venho na véspera, como foi essa vez. Então, na verdade, eu já trabalho com
com inteligência artificial há mais tempo, né? Eu trabalho há mais de 30 anos. Tinha naquela época. Pois é, então, esse é um aspecto muito legal, porque eu sou estatístico e uma das matérias mais rebuscadas da estatística chama análise multivariada. E aí isso é bem legal, porque eu esqueci o nome da pessoa, mas a pessoa que criou a expressão inteligência artificial, eles estavam numa mesa e eles estavam discutindo, cara, esse negócio de análise multivariada, isso é um porra, cara. Como é que a gente vai vender isso? Esse nome é horroroso. E aí começa aquela discussão, ele falou inteligência artificial, e o nome pegou. Então, assim, Mesa de bar. né? Mas, então, eu sou estatístico, comecei minha carreira no IBM. Então, eu já trabalhava desenvolvendo, né, o que hoje são os modelos de inteligência artificial, só que lá atrás com uma coisa muito mais simples, né? Mais simples não, muito mais trabalhosa, digamos assim, hoje é mais facilitada. Então, comecei minha carreira na IBM, da IBM fui para a Telefônica, passei 10 anos na IBM, depois fui para a Telefônica, da Telefônica fui para a Telefônica de Madrid, montei a área de inteligência da Telefônica de lá. Só que a Telefônica lá em Madrid não era tão perto quanto a Florianópolis, então eu estava sozinho lá, né? Minha mulher estava aqui no Brasil e eu acabei voltando. Fui para a Sul América Seguros, também para montar uma área de inteligência. A Sul América também foi uma época muito legal, porque lá as ações de inteligência artificial geravam 10% do resultado da Sul América, então isso era muito positivo. Aí me achei super-homem, fui para o mercado empreender, passei 7 anos empreendendo. Depois voltei, aí fui cuidar da área de tecnologia do Sistema Globo de Rádio. Então tem uma proximidade aí, já estava me aproximando do Edu de alguma forma. E foi muito legal, porque as rádios precisavam estar 24 horas no ar, eram 11 rádios, e a gente usava muito de modelos estatísticos para garantir que as rádios ficassem no ar. Depois dali, aí eu voltei a empreender, né, e comecei a fazer várias coisas. Hoje eu tenho, basicamente, eu trabalho aqui no Grupo Brunholi, né, eu tenho uma posição de conselho, ajudo as empresas no sentido de, como se eu fosse um diretor de inteligência artificial as a service. Eu tenho uma frente de trabalho e trabalho no MIT, né, que foi onde eu conheci o Edu. E no MIT, como é que você chegou lá? No MIT, eles me procuraram, né? Na verdade, eles me procuraram, eles olharam o meu histórico, e aí me procuraram, aí passei por uma arguição lá e tal, e em 2 dias eles me convidaram e eu estou lá desde... Tem 2 anos ou 3 anos que eu estou lá. Legal, legal. A gente tem o nosso laboratório, nosso Fab Labs que forneceu, é um Fab Lab reconhecido pelo MIT, faz parte da rede de Fab Labs, que Fab Labs é um conceito do MIT, né? E a gente trouxe para cá, conseguimos a validação dele, porque eu já tenho outros Fab Labs fora, e daí esse aqui, nosso Fab Lab já é reconhecido como na rede mundial de Fab Labs, que é co-brandado, coordenado, nasceu no MIT. Então a gente também tem a mesma raiz aí em tudo isso aqui. Essa questão da inteligência artificial traz para nós muitas inseguranças. A principal insegurança, o Eduardo até já deu uma pincelada nele, é a insegurança do que o ser humano vai fazer daqui para frente. Né? Agora a inteligência artificial vai resolver todos os problemas e não precisa mais do homem, da mulher, do participante vivo ali. Né? É verdade, Eduardo? Não, eu não concordo que seja verdade. Para mim, assim, eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, me perdoe, né? Mas assim, eu comecei a trabalhar com Lotus 123, né? O pessoal deve conhecer, a maioria não conhece, mas a gente conhece. Eu conheço. Conhece. Foi IBM esse produto. Foi do IBM? Foi IBM. E assim, o Lotus 123 já facilitava muito a minha vida no ponto de vista de finanças, de cálculo, e eu tinha um nível de produtividade X naquele tempo. Então eu conseguia fazer, cara, 3, 4 dias levava para entregar um trabalho. Quando veio o Excel, cara, esse trabalho eu entregava em um dia, às vezes nem em um dia. Então o que aconteceu? Eu tive mais produtividade. Hoje, com as ferramentas de IA, o que eu vejo é que a gente entendendo como funciona e sabendo como aplicar, a gente vai ter muito mais produtividade. Como é que eu tenho operado nos últimos dias? Na posição de CEO, normalmente a gente é um pouco mais sozinho, assim, isolado muitas vezes, né? E o conselho nos ajuda nas discussões mais estratégicas.
Mas, por exemplo, quando tu tem que pensar algumas questões, tu busca discussões com outras pessoas, e eu tenho buscado complementar isso com o nosso amigo ChatGPT. Então, lá eu fiz um curso de prompt, né, estudei prompt, e hoje, quando eu quero definir uma estratégia, eu baixo um prompt, discuto e vou pedindo para ele aprimorar. Depois que ele aprimora, eu chego no nível de que está muito mais em linha com o que eu tinha pensado e completo, e daí eu vou para a discussão com as pessoas e capturo todas as demais percepções para aplicar isso, seja tático ou estratégico. Ele me substituiu? Não, mas me deu muito mais produtividade. Muito mais produtividade. Uma coisa que eu levaria uma semana para pensar um planejamento estratégico, eu consigo fazer num fim de semana, usando toda a base. E quando a gente fala em produtividade, para quem é do mundo empresarial, produtividade é resultado financeiro, né? É salário maior, porque eu produzo mais, eu vou ganhar mais. Então, isso também tem que ver. A ver com o crescimento do empregado, do colaborador, da quem está tocando o chat GPT. E você falou uma coisa bem legal aqui agora, que é o prompt, né? Porque, Ricardo, não adianta eu ter, não quero a resposta, eu tenho que ter a boa pergunta, né? O problema não é a resposta vem. Eu costumo lembrar que quando me falam do chat GPT, eu, que sou nerd, né? Gosto dessas coisas, eu falo do Mochileiro das Galáxias, né? O segredo do universo é 42, né? Ah, mas 42 é a resposta? O problema é que você não fez a pergunta certa, né? Então o prompt é o que resolve tudo? E o prompt é inteligência artificial ou inteligência humana? É inteligência artificial, né? Para mim, assim, o prompt ele é uma excelente ferramenta de produtividade. Ele pode ser de produtividade individual e ele pode ser uma ferramenta de produtividade corporativa, né? Porque a gente tem algumas frentes de uso da inteligência artificial dentro das empresas. A gente tem um uso, né, que é esse uso de produtividade individual, onde eu vou utilizar o chat GPT, por exemplo, para melhorar a minha produtividade, a minha tarefa individual, ou eu posso utilizar um conjunto de inteligências para melhorar a minha produtividade junto ao meu cliente, por exemplo. Vamos supor que a gente quer vender um produto X. Como é que eu faço o mercado lá fora, né, lá, Vale do Silício, eles estão usando muito a palavra hiperpersonalização. O que significa hiperpersonalizar? A gente conseguir falar com cada pessoa individualmente, como se tivesse. Né, eu posso falar com 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, e a gente consegue atingi-las individualmente. Como é que a gente faz isso? A gente combina técnicas estatísticas, incluindo algo como o chat GPT, para poder fazer essa individualização. Isso a gente tem feito no grupo Brunholi, né? A gente tem o que a gente tem chamado lá de Supermind, que também vem lá do MIT, que é dar super inteligência para a empresa, para que ela consiga fazer um movimento coletivo, aumentando receita e produtividade. Que isso é entender que não dá mais para dar um passo atrás, né? Dizer assim, a gente teve movimentos recentes, né? Que a inteligência artificial não está sendo mais criticada, né? Então vamos parar alguns dos principais criadores ou usuários, né? Não, temos que voltar atrás. A gente vê o Elon Musk, não, temos que parar com a pesquisa com a inteligência artificial, porque ela não tem mais volta, né? Não consegue. Eu costumo dizer, e já usei nesse podcast muitas vezes essa frase, né? Que a idade da pedra não acabou porque as pedras acabaram. A idade da pedra acabou porque surgiu uma coisa melhor do que pedra para fazer instrumentos. E a tecnologia, o ser humano mudou isso, né? E, claro, essa nossa novo modelo também vai mudar e não tem mais volta. Quando se fala não tem mais volta, agora eu vou fazer um exercício de futurologia e quem quiser responder, o Ricardo, o Eduardo, né? Quando é que vai ser impossível viver sem inteligência artificial? Ou já está impossível viver sem inteligência artificial? Eu diria que hoje já está impossível viver sem inteligência artificial. Assim, eu, por exemplo, eu não consigo viver sem o meu iPhone, que é uma inteligência artificial, é um celular, tem ali dentro, tem um chip e tem inteligência artificial. Então, assim, a gente ganha tanta produtividade que isso, tanta facilidade e produtividade, mesmo na vida pessoal, que isso foi entrando onde a gente não foi percebendo. Agora, se hoje, efetivamente, tira o celular da gente, tira o computador, eu não consigo ver como eu vou conseguir produzir o que eu produzo. Não tem mais como. Onde é que eu busco a minha base de dados, minhas informações,
Minha base de conhecimento está onde? Não está mais aqui, né? Eu transferi toda ela para cá ou para o meu computador. Aqui fica só a parte de conectar tudo isso para poder, né, entregar ou projetar alguma coisa. Então, eu disse, hoje a gente já não vive mais sem essa inteligência artificial, que é uma primeira camada de inteligência artificial. Imagina no futuro. E a universidade, como é que ela está vivendo isso? Eu estou na universidade, sou professor universitário também, né? E dou aula de branding, então estratégia de marca, e nas minhas aulas, falo para os alunos que antes de eles criarem um desenho de um logotipo, eu peço que eles façam um com IA. A IA faça um para eles, até porque eu disse, olha, quanto tempo vocês levam para criar uma identidade no Photoshop, no Illustrator e tal? Ah, nós levamos 2 horas, eu sou muito rápido, consigo em 2 horas e meia fazer uma, 2 horas e meia, e IA faz milhares. Se são boas ou ruins, espera aí. Aí é outra coisa, eu vou discutir, vou pegar essas milhares e transformar em uma boa. Por isso que eu preciso de um designer para fazer isso. Eu até ouvi de um aluno um dia assim, mas ele está acabando com a profissão do designer. Não, ela está facilitando a profissão do designer e está dizendo que ele vai ser um usuário muito bom dessa IA. E coloco isso no design, que é uma profissão criativa, que é uma profissão que envolve um pouco de tecnologia. E, Ricardo, você está no MIT e acredito que deva ter contato com outras universidades. Só de tecnologia que vai ter que estar super conectado com o IA, ou todo mundo vai ter que estar conectado e saber trabalhar com ela? Então, o MIT chama justamente de supermente, né? O que são as supermentes? É todo mundo colaborando e utilizando inteligência artificial. Então, assim, não é tecnologia utilizando, não é o marketing utilizando, não é o comercial utilizando, são todos eles em colaboração, e eles falam muito disso, que as pessoas precisam colaborar, né? Precisam utilizar a inteligência artificial. Então, o que eles chamam de supermente dentro das empresas é esse coletivo. O uso da tecnologia com funções cognitivas, que é a inteligência artificial, e as áreas em colaboração. Tanto que eles falam assim, olha, as áreas têm que colaborar. Para colaborar, tem que ter boa inteligência social, que é a pessoa ter capacidade de falar e de ouvir, né? E tem que participar. Então, você tem que formar grupos de todas as áreas, e é isso que vai dar liga. Né? Aquele negócio, né, até você está falando de brand e tal, né? Se você pensar um pouco mais para trás, o criador de marketing, ele criava isolado. Ele não via informação. Ele dizia que se pegar esses figurões aí que a gente tem do marketing, todos eles não precisavam de muita informação. A informação que ele queria levantar, ele levantava e ele criava, né? E hoje em dia o que se fala muito é nesse fluxo de informação. Um analisou a informação, passou para o outro, aí o outro tem capacidade de montar uma estratégia melhor, fazer melhores criações, e aí o outro opina sobre o ponto de vista comercial, e tudo isso vai para uma plataforma tecnológica, e aí sim, cada vez mais inteligente. Legal, isso tem muito a ver com a gente, né? Que tem o Co-Creation Lab, né? Que é cocriação, e eu sempre pensei nisso. Eu sempre vi que a colaboração é fundamental, e se a gente colaborar usando de uma coisa que por muito tempo ficou esquecida, que são as nossas soft skills, né? Porque não adianta eu ter uma inteligência artificial, uma tecnologia, se você falou, se eu não consigo comunicar com as pessoas. Então, as soft skills são fundamentais para um processo como esse. E aí, por enquanto, talvez esteja próximo disso, mas por enquanto a inteligência artificial não tem soft skills, né? Ela é muito mais técnica. Ou eu estou errado? Então, a gente estava lá no Vale do Silício, acho que já faz 2 meses, né? 2 meses a gente está no Vale do Silício. E o Alex botou 3 músicas para tocar. E disse assim, quem ficou mais sensibilizado com a música 1? Parte do pessoal. 2, 3, parte do pessoal. Beleza. O que tu sentiu? Daí eu senti isso. O outro sentiu uma emoção, eu fiquei triste, o outro alegre, o outro... todas as 3 foram criadas por IA. Ou seja, ela é criativa, ela entende o sentimento, não da forma que a gente entende, mas ela consegue construir música, arte e outras coisas que vão te tocar. Por quê? Porque elas conseguem ler como tu tá reagindo a isso. Então, assim, ela não tem sentimento, mas ela consegue refletir em ti os sentimentos a partir de uma música ou de uma arte que ela mesma constrói. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, ela vai conseguir nos ajudar nessas questões em vários assuntos. Por exemplo, esse dia eu estava estudando um case onde um call center usa IA para entender se o cliente está gostando da interação ou se a gente está perdendo o cliente na interação de venda
e substitui os scripts para tu abordar o cliente de uma maneira diferente, porque ele está lendo o sentimento, lendo não, construindo o entendimento do sentimento do cliente a partir da voz do cliente. Então, olha só o nível de assertividade e personalização que a gente pode chegar com isso, incluindo o entendimento do sentimento. One-to-one, né? Posso fazer... Um a um. Porque esse é um a um. Então, eu sempre digo o seguinte, quando eu faço uma apresentação, se a gente quiser resumir o que é a inteligência artificial, é detecção de padrão. Ela consegue perceber os padrões. Por isso que se fala, né, nessa imersão que nós fizemos, teve uma pesquisa, e eles dizem, é um instituto super bem reputado, ele fala, olha, a inteligência artificial já é mais criativa que 99,9% das pessoas. Então, que criações ela não faz? Ela faz criações a partir de padrões. Ela não faz as criações genuínas. Então, quando aparecer um Leonardo da Vinci, alguma pessoa como essa, vai ser mais criativa que ela. Fora isso, né, tirando essas criações genuínas, o resto ela percebe sentimento, percebe. Por quê? Porque tudo é padrão. Né? É o padrão da nossa feição, é o padrão da nossa fala, o padrão da nossa voz. Tanto que tem os detectores, né? Tem os marcadores. O próprio MIT tinha detecção de Covid pelo padrão de voz. Né? Então, a doença altera a nossa voz. Eles detectavam a voz e, olha, 95% de chance de estar com Covid. Então, isso já está sendo usado para pneumonia, para depressão, uma série de outros assuntos. Legal. E quando isso fala, e você falou, porque daí essa informação vem vindo, eu li, não sei onde é que foi, se foi num artigo do LinkedIn, ou num lugar, que as pessoas estão confundindo inteligência artificial com machine learning. Qual a diferença? A diferença? Machine learning, inteligência artificial, o que é isso? Para mim, o machine learning é uma das áreas dentro da inteligência artificial. Então, tu tem machine learning, deep learning, agora incluímos, né, IA generativa. Isso tudo é um composto que a gente chama de inteligência artificial. Cada um tem uma aplicação e no meu entendimento, o professor vai poder me corrigir ou confirmar, eles são complementares. Nos trabalhos que a gente tem feito na Bronioli, a gente vê que a gente usa machine learning, deep learning, IA generativa, então a gente um complementa o outro para a gente poder entregar para o cliente algo cada vez mais personalizado. É isso, professor? Ele fala melhor do que eu. Por isso que às vezes ele fala assim, eu vou falar, o que o Ricardo Vai arrumar teu emprego. o que o Ricardo quis dizer foi isso, aí fica muito melhor do que o que eu falei. É que nós, professores, somos chatos. Isso é verdade. Eu falo para os meus alunos, eu tenho uma palestra que eu falo sobre a escola e falo em casa também, né? Que a escola é muito chata. Os professores são muito chatos. Né? Nós somos muito chatos. Queremos ter um caminho que não é o melhor. Então, às vezes, trazer as pessoas para falar que estão na realidade, estão no dia a dia. Mas que legal, né? É legal ouvir esse povo falar. E quando a gente fala em IA e todo esse contexto, a Bronioli entrou nesse mundo graças a uma cutucada do Quinto Andar, que é uma empresa, uma startup de inteligência artificial, né? Porque ela ajuda a construir o preço do imóvel, ajuda a construir a locação, tudo isso. Mas a Bronioli, Quinto Andar, se fortaleceu em locação de imóveis. E daí, para mim, isso é muito esperto, mas acho que o Eduardo pode falar mais, né? Daí quando surgiu a ideia, a Quinto Andar está aí para alugar imóveis, a Brunioli disse, não vou mais alugar imóvel não, só vou vender. Verdade isso? Verdade. O que acontece? O processo de locação é um processo extremamente longo, a jornada é longa, é física na sua predominância. Transformar isso digitalmente é super complexo. E a gente tem um momento que é o momento assim, mais dolorido no processo de locação, que é a vistoria final. É quando o cliente entrega o imóvel. Ali não existe o processo digital que tem, nem a Quinto Andar ainda inventou um processo que consiga resolver essa dor. Tem Florianópolis que está fazendo vistoria, né? Tem a rede de vistorias, tem o pessoal da House. Mas é muito humano. Muito humano, muito. Tem que ir no local, tem que pegar lá. Eles automatizaram boa parte do processo. Então, assim, tira a foto, vê o que mudou, não sei o que. Mas é um processo muito dolorido, porque tem questionamento. Durante o processo de locação,
tu reformou um negócio que não está constando naquele... Sim, é um horror. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, transformar um processo físico em digital é muito complexo. O produto é físico. Transformar em digital é complexo. O que a gente viu? Quando a gente olha deste ponto de vista e complementa isso com o olhar de margens, quando a gente começou a olhar as margens da locação, elas saíam, quando eu cheguei na Bronholi, a gente conseguiu elevar a margem para 28% da margem EBITDA. Ao longo dos anos, com a pandemia, caiu para 18%. Conforme a gente estava projetando, o custo de aquisição do cliente só aumentava, o custo de manutenção de estrutura só aumentava e a margem só caía. Quando eu olhei para outras concorrentes no mercado, que são pares, parceiros nossos, a margem de 2, 3, 1,5, margem EBITDA, eu disse, cara, não tem como continuar nesse mercado. É um mercado aqui que efetivamente o quinto andar está crescendo, mas é um mercado fragmentado ainda e que as margens estão caindo cada vez mais, né? Assim, vamos fazer um movimento diferente. Qual o produto digital que tem no mercado imobiliário hoje? Tem um produto digital que é o seguro. E a gente tem uma corretora. Esse produto é digital? Sim, 100% digital. Então a gente consegue escalar ele nacionalmente? Consegue. Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria, e foi quando a gente fez a parceria com a Crédito Real. Vocês assumem locação, a gente soma toda a carteira de corretagem de vocês, de seguros, né? E a gente vai atuar só com seguros e vendas. Foi quando a gente reformulou o conselho, trouxe o Ricardo, que é professor de inteligência artificial, e o Hernani, que é o cara que conhece o mercado imobiliário de ponta cabeça, de todos os pontos. Então a gente está atuando nessa questão, né, de seguros, que é digital, e começou a olhar para vendas também, que é onde hoje a gente, se parar para pensar hoje, quais são os grandes players de venda? Tem as franquias, mas nenhum um player como a Quinto Andar, nenhum. Qual o processo? Está digital? Não, não está digital. Ele está automatizado. Então tem uma oportunidade aqui. E é mais fácil digitalizar do que o processo de locação? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Não, e aqui eu não estou falando de, vou até deixar bem claro, não estou falando de substituir o corretor. Estou falando de dizer que a gente vai assistir o corretor com muita tecnologia para que ele performe cada vez mais. E esse processo, predominantemente, ele tem um pedacinho que é físico, que é conhecer o imóvel, aquele imóvel, mas o restante ele pode ser todo digital. Foi esse movimento que a gente fez olhando, né, essa questão de crescimento e melhor de margem. Vou sair do IA agora e vou fazer uma pergunta que tem a ver com um conselheiro aqui, com o CEO, né? Convencer o conselho disso, de uma empresa familiar, né? Que estava... Quantos anos a Brunholi tem no mercado imobiliário? 68. Convencer o conselho disso. Então, o movimento foi exatamente de mostrar... O conselho em si, ele é sempre muito aberto para inovação. Então, o seu Marcelo é muito aberto, o Fábio é muito aberto, o Zili, que era o nosso conselho, também é muito aberto à inovação. A gente vem desde 2016 investindo em startups, né? E a gente vê que essa curva não acontece da noite por dia, ela vai acontecendo gradativamente. Então, a gente começou a analisar tudo isso e trazendo os estudos em relação ao que vinha acontecendo tecnologicamente, inteligência artificial, blockchain, outras coisas, e mostrando a projeção de margem de locação, a gente entendeu que estrategicamente era melhor sair desse movimento de locação. Foi bem tranquilo, sabe, professor, porque o conselho já vinha acompanhando e vendo, porque a gente participa da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, que é a BMI. Então a gente tem os relatórios, os resultados de quanto performa em relação à margem cada empresa de locação. Então foi muito, vamos dizer assim, tranquilo fazer o entendimento de que precisávamos movimentar e sair do mercado de locação. Eu não consigo nem dizer assim quando foi uma coisa que foi acontecendo, eu disse, cara, precisamos sair daqui, precisamos caminhar para cá. E a partir dali eu desenhei o plano e a gente perseguiu até conseguir virar. Legal. E você falou a palavra-chave para mim ali, que disse aqui, ó, nós estamos investindo em startups há algum tempo já. A gente tem visto, saiu o resultado do censo da B Startups, e algumas ações e tal, quantas startups tem no país. Não sei se eu acredito muito naquele censo, falam em torno de 17 mil startups no Brasil, e eu vim de Portugal esses dias, e lá eles estão calculando que eles têm entre 14 e 20 mil startups num país desse tamanho, né? E a gente sabe que pós-pandemia os investimentos em startups reduziram assustadoramente, né? E startup de inteligência artificial, você tem visto muitas por aí, Ricardo? Como é que elas estão se movimentando? Na verdade, assim, trazer primeiro um dado lá de fora, né, dessa imersão
que nós fizemos, o investimento sumiu do mercado, mas ele diz, não sumiu para a robótica, né, e inteligência artificial. Tanto que eles falam, o futuro parece humano, mas não é. Né? Então, muito por força disso, né? Inteligência artificial e dos humanoides. E lá eles estão investindo em cerca de 600 startups a cada trimestre. O capital semente lá chega a 50 milhões de dólares. Né? É nesse nível. Diferente daqui, né? É bem diferente. Mais recentemente, eu não vou saber o número, talvez o Edu saiba, a gente participou agora, também pelo Grupo Bronhola, desse evento na Distrito, e eles fizeram um levantamento, né, de empresas de startups com inteligência artificial, e o número é gigantesco. O número é absurdo. Assim. Que as empresas estão entrando e que para a gente é muito legal, porque lá fora, né, isso é uma coisa que a gente tem visto lá fora eles estimulam a criatividade, eles estimulam o empreendedorismo, e uma coisa que eles falam lá fora, você quebrou, você não é um derrotado, você aprendeu. Você quebrou 2 vezes, você aprendeu mais. E o fundo vai lá e investe em você de novo. Quebrou 3 vezes, investe. Na 4ª vez ele te contrata, porque você já sabe como quebra. Então ele quer te contratar porque você vai ajudar outras empresas. Aqui não. Aqui muitas vezes o cara é taxado de derrotado, mas não sei o que e tal. Mas mesmo assim você vê que, né, o país tem as empresas, não sei se você sabe o nome que apresentou. Eu tenho que ver. Mas eles apresentaram um número muito forte, muito grande. Muito forte mesmo, que a gente, assim, de impressionar, de empresas que estão empreendendo e empreendendo em inteligência artificial. A gente tem sentido isso e muitas vezes até com medo de se posicionar como startup e aquilo que você falou, né? Me posiciono, daqui a pouco eu quebro, eu sou mal visto no mercado e tal. Nós, quando eu vou, não sei o que o Ricardo conhece da gente, não sei o que o Edu mentiu sobre nós, mas a TXN é uma empresa de boca do funil que tenta apoiar essas startups. A gente costuma dizer assim, não ajuda ninguém a tirar a ideia do papel, ajuda a colocar a ideia no papel. Que esse é o problema do empreendedor, que vai fazendo sem se estruturar, sem isso acontecer. E a gente tem várias metodologias, várias ferramentas que fazem isso. E as startups precisam de ajuda. E uma coisa que a gente tentou está conversando agora, já aplicamos algumas vezes, a gente brincou que a gente está construindo um Tinder, um novo modelo de Tinder, que faz a linguagem da corporate, uma Brunholi, fala uma linguagem, apesar da Brunholi se mostrar ali, né, como o Eduardo falou, mais afeita essas coisas, a tecnologia e tal, mas a linguagem que ela fala não é a mesma linguagem do pessoal da startup. E eu falo do pessoal da startup, a molecada, não a molecada de 30, 20, 30 anos, mas a molecada de 50, 60 também que está montando startup, não fala a mesma linguagem que isso. Então, a gente criou meio que um Tinder para fazer isso, que é conectar a corporate com a startup. Porque os investimentos, apesar de você dizer que continuam tendo, eles estão muito mais seguros, né? Estão muito mais seguros. Eu não vou investir em startup sem conhecer ela muito bem. Então, a gente criou um programa que faz isso, que acompanha a startup por um tempo, apresenta elas para uma corporate que fez seu pitch. Pitch ao contrário, né? Corporate, eu faço isso. Meu pitch é esse. Eu tenho essas teses e eu preciso de gente que resolva os meus problemas. Eu vou captar essas startups. No final de um tempo, são 5 meses de formação, a corporate vai saber quais são as melhores startups para investir, porque ela conhece, constrói uma relação. Não é uma startup que ela conheceu lá, agora eu vou fazer uma vistoria nela, vou fazer o valuation dela, mas não tem a emoção da conexão, né? E a conexão, a gente procura fazer isso, porque que é Tinder, né? Que é para fazer a conexão para ver se deu match ou não deu match entre elas. E a gente fez isso é bem legal. A gente começou com um projeto lá no Alagoas, em parceria com a Federação das Indústrias de Alagoas. Foi muito bom, tem acho que pelo menos meia dúzia de startups que estão já voando no mercado com apoio da Federação das Indústrias. E trouxemos para Santa Catarina. Então, Santa Catarina fizemos uma turma com o Grupo Audaces, que foi muito legal. Trouxemos 20 projetos para
para discutir com o Grupo Odasco, o Grupo da Moda, que colocou IA também na sua... Mas o problema eram outras teses, mas não era IA. Fizemos um projeto muito legal que terminou essa semana, né, há um tempo atrás, com a Caesar, que é uma indústria de fixadores, e começou com 10 projetos, terminou com 7, e todos prontos para receber investimento de quem seja lá quem for, da própria Caesar ou de outras. E contei essa história para o Eduardo. Eduardo, olha, nós estamos fazendo isso. E o Eduardo disse assim, por que a gente não faz com a Brunel? Né? Sentado aqui nessa mesinha que nós estamos aqui agora, né? Ele veio para falar de uma coisa e nós mudamos toda a conversa. E daí eu disse assim, tá, mas vamos ver quando a gente começa. Ele falou ali, não, começou hoje. Né? E a gente lançou, uma semana atrás, uns dias atrás aí, lançamos um edital para captar startups de IA. E nós estamos muito felizes com a parceria com a Brunel, mas a gente tem que trazer essas startups, fazer isso acontecer. E agora, como eu falei que é um pitch invertido, eu vou pedir para o Eduardo, qual é o teu pitch? Como é que nós vamos trazer essa? É você que está vendo lá, está assistindo o Eduardo, vai fazer o pitch dele. Quem que ele quer que venha para a Brunel apoiar? O que você achou desse programa? Como é que se percebe que vai acontecer? Então, primeiro que eu acho que depois daquela nossa conversa, eu fiquei bem empolgado com o programa em si e pelos resultados que a gente viu na Audaces e na Caesar, né? Que há pouco tempo. E concomitante a isso, a gente fez um trabalho com a Distrito, né? Que eu até te comentei, né, professor? E lá na Distrito veio startups, mas startups já consolidadas, startups que até o Antônio e o Ricardo questionam, cara, que conceito de startup a Distrito está utilizando aqui, né? Porque assim, veio Semantics, Neurotech, então assim, para resolver os nossos desafios. Já estão muito capitalizadas e diluídas, né? Exatamente. Eu disse assim, cara, aqui não é bem o que a gente gosta de early stage, né? E por que a gente gosta de early stage? É onde a gente consegue encontrar os talentos, entender essa construção desse talento, mas mais que isso, a gente consegue abrir o laboratório Brognoli. O que é o laboratório Brognoli? A gente tem uma área de vendas, onde eles podem testar, experimentar muita coisa. A gente tem uma área de seguros, uma empresa de seguros, eles podem testar e experimentar muita coisa. A gente tem outras 8 startups que vão de educação até desenvolvimento imobiliário utilizando IA, que podem se conectar, aprender e experimentar muita coisa. Então a gente tem um laboratório, um campo fértil para essas startups que se engajarem no nosso projeto, vão poder ficar muito à vontade e utilizar todo esse laboratório para conseguir evoluir os seus projetos de IA. A gente já tem no DNA essa questão de estar próximo de startups. Isso foi uma escolha lá atrás porque a gente entendia, dentro de um contexto de crescimento, de transformação digital, que eu tinha 2 caminhos. Devia ter outros, a gente só enxergava 2, porque a gente é sempre assim, ou é um, né? Ou é um ou é outro, né? 0 e 1. 0 e 1 sempre, né? Mas assim, o fato era, ou a gente ia para o mercado, selecionar pessoas, pagar altos salários para tentar fazer essa transformação, ou a gente caminhava pela inovação aberta, onde os talentos se credenciavam com espírito empreendedor, sangue na veia, e onde a gente encontrava os maiores talentos para fazer essa transformação. Por isso que a gente caminhou para essa jornada junto às startups ou inovação aberta, e foi isso que me atraiu no programa que é desenvolvido pela TXM, que é exatamente em linha com isso que a gente vai fazer. Então convido o pessoal lá na câmera, olha para aquela câmera lá e convida o pessoal para vir. Pessoal, vamos lá então, vamos se engajar no projeto, o projeto é bacana, a inteligência artificial está começando, 35 trilhões de dólares vão ser despejados no mercado nos próximos anos para inteligência artificial. Quem começar antes vai estar muito bem posicionado e a gente está disposto a ajudar vocês nessa caminhada, nessa jornada. É muito legal que você falou a palavra que vocês estão dispostos a apoiar early stages, né? Quando o Ricardo falou que coloca recursos e se quebrou, vai de novo e tal, o early stage, quando ele é apoiado e coloca a ideia no papel, como a gente falou, ele tem muito mais chance de sucesso. Não é nem pelo dinheiro. Claro que o recurso, o investimento, esses trilhões que você falou que vão ser investidos, são importantes. Mas se ele tem uma estrutura melhor, você conhece isso melhor do que eu, mas assim, até 2017, 2018, talvez 2020, o que se vendia, você chegava com um Figma lá e você recebia investimento. Hoje não dá mais para chegar com um Figma, né? Tem que chegar com uma ideia estruturada. E é isso que a TXM e a Brunel querem fazer com você, que
está começando com a sua ideia, está lá na universidade, 2 amigos começaram a criar, estão na garagem, né? Estão na garagem, estão fazendo isso acontecer. Então, o programa está com o edital aberto, prestem atenção, a gente vai divulgar, entre em contato com a gente no nosso site, né? txm-methods.com, tá? O espaço de inscrição lá, não perca. Nossas redes sociais vão ter espaço, a Brunholi também, né? O programa tá começando as inscrições, vão até janeiro, então fiquem atentos e não percam essa oportunidade de participar de uma escola de startups com IA. E, quem sabe, ser uma das escolhidas para ser uma ou 2 ou 3 da Brunholi para ser investidas para isso acontecer. E não só da Brunholi, né? Você vai formar startups, algumas vão ter interesse em Brunholi, outras vão ter interesse de outros mercados, né? E isso é legal para todo mundo crescer, para a gente ampliar esse número e validar essas startups. Como eu falei, 20 mil startups em Portugal e o Brasil 16, 17, tem potencial para muito mais, né? Para isso acontecer. Bom, é claro que a gente tem... podia ficar falando aqui 2 horas, mas também a gente não tem tanto tempo para isso. Então eu tenho que chegar ir para o momento final. E o momento final para nós é um momento TXM, que a gente chama. Vou começar pelo Ricardo e depois vou passar para o Eduardo. Até ele vai se preparar um pouquinho. Daí você vai saber. O momento TXM, a nossa metodologia é focada em 3 modelos. T, X e E. Think, que é pensar o negócio. X é experiência e manage, que é a gestão. Pensar o negócio é muito conceito, é muito soft skills, é buscar o DNA, propósito e tal. Eu queria saber um momento da sua vida. O que é um momento? Sei lá, um momento que você pensou, que você criou um conceito, que você encontrou um autor, uma frase, uma coisa que... Conceito para você. Para mim, eu acho que, na verdade, foi praticamente uma intuição na minha vida, nem foi pensado, né? Ainda quando estudante, né, que eu comecei a estudar, por isso que eu falo muito da análise multivariada, quando eu comecei a estudar análise multivariada, e que a faculdade, apesar de ser a faculdade que eu estudei, se não a melhor, era estava entre as 3 melhores do Brasil, e era tanto que assim, entravam 60, formavam 3, 4. Mas é padrão em estatística. É padrão, né? E quando eu vi a parte de análise multivariada, que era muito utilizada para tábuas de mortalidade, muito utilizada para seguros, eu entendi que aquilo dali podia ser utilizado para melhorar serviço para as empresas, para as pessoas, que era uma possibilidade de personalizar serviços. E eu saía, né, eu lembro que eu saía, né, eu tinha dificuldade financeira nessa ocasião, e eu saía super mal arrumado lá, batendo de empresa em empresa, tentando vender o conceito, né, porque eu falei assim, cara, aqui tem ouro, aqui, sabe, isso aqui muda o mundo, né, e eu insisti nisso, por isso que eu digo, eu estou indo nisso há mais de 30 anos. Apaixonado por isso. Apaixonado por isso. Então, Eduardo, um momento pensar para você. Então, professor, eu acho que o momento que me fez mais sentido foi quando eu descobri que ser curioso não era algo pejorativo ou ruim, né? Porque a gente sempre teve essa questão desde criança, deve ser curioso, deve ser curioso. Na verdade, a gente tem que ser curioso, né? Eu acho que quando a gente tem verdades... Tem uma coisa que eu aprendi, tem que ser curioso e oportunista. No bom sentido, tanto curioso como oportunista, né? Exatamente. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente tem verdades estabelecidas, crenças estabelecidas e que não nos permitem fazer uma série de movimentos. E a gente, quando se depara com a incerteza, o movimento é, cara, deixa esse negócio porque eu não tenho todos os movimentos delimitados. Eu nunca vou esquecer um momento que eu estava conversando com uma estagiária lá na Brunholi, de inovação, e ela olhou para mim e disse assim, cara, tu vem com um monte de ideia para cá, joga para mim, não me diz como fazer efetivamente, e eu fico aqui e daí, como é que eu faço? Eu disse assim, mas essa é a questão. Eu te trago e eu vou te ajudar a chegar nas conclusões. Mas o fato é que a gente precisa entender como a gente
não se limitar no movimento de entendimento da ideia, na mudança do que está estabelecido. Esse é o primeiro movimento. E o segundo é, eu não sei como fazer. E não tem nenhum problema eu não saber como fazer. Eu vou descobrir como fazer. Acho que esse é o meu momento think, assim, do tipo, cara, aqui eu vi que não posso ficar limitado pela incerteza ou pelo fato de não saber a jornada no detalhe. Que a gente tem muito disso, né? A gente não faz o movimento, não sai de casa se não souber todo o trajeto. Não, cara, aventura um pouco mais, que eu acho que isso está conectado diretamente com a inovação. Tem muito a ver com a TXM, com a minha forma de pensar. Se você for demitido da Brunholha, eu vou contratar. Ou também pode me contratar, se quiser. Uma experiência que mudou a tua vida. Uma experiência que mudou a minha vida. Emocional, trabalho, o que você quiser. A experiência que te mudou. Não, a experiência, para mim, falar de profissional. O profissional que mudou minha vida foi trabalhar em Madrid, né, e tendo que montar uma área de inteligência numa empresa espanhola, num momento. Os espanhóis com quem eu trabalhei, todos sensacionais, mas o preconceito muito forte. A rua, né, e por ter brasileiros roubando emprego de pessoas na Europa, e você tem que mudar a mentalidade, porque a inteligência artificial ela leva mais receita e mais produtividade, pelo menos, né? E tinha um conceito de fazer bonitinho, né? E a gente tinha que mudar esse conceito. Eu tinha que mudar esse conceito de fazer bonitinho para um conceito diferente, né? E ao mesmo tempo tinha que, né, tinha que estar convivendo lá fora com tudo que estava sendo apresentado, né? Preconceitos na rua, preconceitos nos restaurantes, tudo isso que a gente vivia lá como sendo um funcionário lá de alguém. Tá? Foi uma experiência, para mim, foi uma experiência muito rica. E a distância da família também, né? A distância da família, né? E aí várias coisas que acontecem, né? Que seria importante você estar próximo e você não está, e aí isso te faz amadurecer bastante, porque naquela época não tinha videoconferência, não tinha telefone disponível, né? Então era mais. Isso foi em 2000. Eduardo, qual é a experiência que mudou sua vida? Para mim, acho que foi a pandemia. Acho que assim, antes da pandemia eu fazia o home office, fazia mais home do que office. Então eu acabava não fazendo home office porque a gente ia para casa, cara, tu não trabalhava efetivamente o home office, né? Com a pandemia eu aprendi a fazer o home office. E aprendi outra coisa, que foi aprender a curtir melhor meus filhos e minha família. Porque até então, o primeiro sofreu mais, assim, porque eu trabalhava das 5 da manhã até as 22 da noite, fora. Depois da pandemia, isso mudou bastante. Eu continuo trabalhando das 5 da manhã até as 22, mas os 3 dias da semana, a cada reunião eu desço, dou uma cheirada neles, faço um café, brinco um pouco, abraço. Isso me dá energia para fazer e continuar. Assim, eu aprendi o que é aproveitar os filhos e a família na pandemia, e hoje eu não abro mais mão disso, porque eu acho que eu sou muito mais produtivo, muito mais objetivo em muitas coisas, por esse contexto de estar e poder aproveitar eles da maneira que eu estou aproveitando hoje. Legal. Vou continuar com você. Manager, gestão. Qual é a ferramenta, a técnica? O que você sugere para o gestor do futuro? O que você mais usa? Não vale falar ChatGPT. Então, hoje eu uso muito a questão do Trello, né? Eu acho que onde eu mais... é uma ferramenta super simples, mas o Kanban em si, né? Como é que tudo aquilo que me ajuda a organizar os projetos que estão em andamento, quais aqueles que eu vou... Cara, porque todo dia junto aparece um monte de projeto, né, professor? O que eu vou deixar de lado e vou olhar na frente, o que efetivamente está caminhando e quais são os prioritários e como é que isso tudo está evoluindo. Eu até fico mudando muito o Ricardo nessas questões, né, de tipo, cara, como é que a gente acompanha isso? Porque eu sou muito visual. Então, quando eu abro o meu Trello, eu sei exatamente o que as coisas estão acontecendo, como está andando, o que travou e por que travou. Então, para mim, a ferramenta não é o Trello em si, mas o Kanban me ajuda muito nessa jornada de management. Eu fiz meu pós-doutoramento
em neurociência aplicada à criatividade, criatividade aplicada à neurociência das marcas, né? E estudei muito isso. Eu tive o meu supervisor de pós-doutorado, ele era diretor da OTAN na época, um físico, e me ensinou muita coisa, me mostrou muitos caminhos. E nas minhas investigações, ele me deu um livro em latim para ler, para estudar. Eu disse, professor Carvalho Rodrigues, não consegui fazer isso. Mas, no fim das contas, acabei fazendo um ótimo trabalho, eu acho, que acabou virando a TXM. Nós somos todos visuais. Eu sou muito visual. Na verdade, quem tira essa perspectiva da gente ser visual é a escola, né? Que meio que sacaneia com a gente, coloca a gente num quadradinho, você tem que fazer a conta assim, sabe? Mas nós somos visuais. Nós somos visuais e quem tem o poder de assumir isso que é visual, eu acho que tem milhas à frente para isso acontecer. Ricardo, qual é a ferramenta de gestão que você sugere para o pessoal? Eu também gosto muito do que a gente, né, do uso das metodologias ágeis, né, do Kanban. Eu tenho usado bastante, né, os times que eu tenho trabalhado, então acho fundamental. Agora, eu acho que tem um tema na mesa que ele é fundamental e nós perdemos 30% da nossa produtividade por sermos humanos, né? Por conta de WhatsApp, por conta de problema, por conta de reunião, por conta de um monte de coisa. Nós perdemos 30% da nossa produtividade. A inteligência artificial tem potencial, tem capacidade, potencial não, tem capacidade real, nesse momento, de recuperar parte dessa perda. Então, eu acho que as empresas estão olhando um pouco para isso, têm olhado mais para o aspecto individual, que de certa forma também recupera, mas tem um aspecto corporativo que pode ser recuperado e dar mais dinamismo nas organizações. Então, eu acho que esse poder dos algoritmos ajudando na recuperação de produtividade, eu acho que é muito importante. Ricardo 2030. E aí? Onde é que ele vai estar? O que ele vai estar fazendo? Difícil, né? Difícil, mas quando fala 2030, eu lembro de uma projeção do Gartner, né? E ele fala, né, primeiro, né, que 70% dos dados que existem no mundo serão sintéticos, não serão nem dados reais. A gente vai produzir tanto dado, e muito do que a gente vai produzir é como se fossem inferências, né, e serão sintéticos. Então, mais essa questão que a gente vem falando, né, lá no Vale do Silício, eles falando que o futuro parece humano, mas não é. Então, a inteligência artificial cada vez mais presente na nossa vida. Né, os algoritmos, a capacidade de perceber doenças, de perceber um monte de coisa. O que me preocupa assim, um pouco é o quanto que o Brasil vai estar inserido nisso. Né? Porque hoje nós estamos na região que menos se desenvolve com inteligência artificial. Mas, assim, se pensar um pouco em termos de 2030, eu acho que a gente já vai estar numa outra fase de dinamismo mundial com o uso de inteligência artificial. Eu acho que a gente está, na verdade, começando a revolução industrial, né, da IA. E eu acho que ali a gente vai estar vivendo algumas coisas que a gente não imagina. Para mim, em 2030, a gente vai viver coisas que a gente não imagina. Ainda é um suspense. Para mim, ainda tem muito suspense nisso. Vai ter um uso intenso de inteligência artificial, pelo menos Estados Unidos e China vão puxar isso para frente a toda a força, né? E eles estão ali brigando um com o outro, né? Inclusive, a gente viu, uma pessoa comentou para a gente nessa imersão que, né, uma reunião de governo americano, ele falou assim, olha, a gente vai seguir ali as normas, porta para fora, mas porta para dentro, né? Que vocês precisam para acelerar a inteligência artificial, porque a China está acelerada. Eu tenho uma opinião que às vezes é meio contraditória com algumas ações que estão sendo feitas aí pelo nosso governo, pela nossa indústria, por todo esse modelo. Na opinião de vocês, essa voada dos Estados Unidos, China, muito da Europa, né? Apesar da Europa ser um pouquinho mais restritiva, mas a Alemanha também está trabalhando muito nisso, a Holanda, eu estudei na Holanda, a Holanda está muito avançada nisso tudo. Estive em Portugal agora, e Portugal também está se investindo muito no IA e tal, na inteligência artificial.
E o Brasil vai virar um fornecedor de commodity? Tu sabe, professor, que o Alexandre, um outro colega nosso mora em São Francisco, né, no Vale do Silício, ele é professor também de inteligência artificial. Ele diz que nem isso vai nos restar. Porque com toda a capacidade de inteligência artificial, eles já estão conseguindo produzir comida e vão cada vez mais em containers, com pouco espaço, ou nas cidades, né, inteligentes que têm efetivamente condição de prover toda a parte de alimentação sendo gerenciada pela inteligência artificial com nível de produtividade absurdo. Então, ele diz assim, se a gente não se cuidar, se a gente não efetivamente investir no nosso Brasil nessa questão de desenvolvimento de tecnologia, a commodity também não vai ser mais um diferencial para o Brasil. Ele diz assim, cara, eu não enxergo um futuro para o Brasil apegado à commodity e não enxergo hoje em questão tecnológica porque a gente não está olhando isso. A gente, em vez de estar discutindo isso, a gente está discutindo regulação de algo que a gente nem sabe como regular, políticos que nem sabem o que é IA. Então, a gente está bem preocupado com o que vem nos próximos anos para o nosso país se a gente não mudar esse rumo. E o Eduardo 2030? Olha, se tudo correr bem, em Rancho Queimado, bem tranquilo, curtindo uma lareira e sendo conselheiro do maior número de empresas possíveis para poder ajudá-las a trilhar o caminho, né, de crescimento estruturado em toda essa bagagem que a gente está adquirindo ao longo dos anos. Eu e o Ricardo, a gente está começando a escrever um livro de governança de AI, né, para lançar exatamente à luz da experiência que a gente está tendo nos experimentos na Bronholi, e a ideia é que a gente consiga depois disseminar isso para as outras empresas, né, para a gente reduzir essa mortalidade de empresas, né, que acontece, que é um trabalho também que a CTXM faz. Eu acho que esse é o meu objetivo. Rancho Queimado, bem tranquilo, lareira, um escritório, cara, bem high-tech, podendo estar se comunicando com todo mundo virtualmente, colaborando com as empresas. Quem vai colocar a lenha na lareira vai ser um humanoide? Ou você vai levantar para fazer isso? Não, eu vou levantar para fazer isso, porque é um prazer botar uma lenha no fogo, né? Então tá. Obrigado aí pela participação. Eu queria que agora não o Eduardo, mas o Ricardo convidasse essas startups para vir para o programa, para o nosso programa de aceleração de startups. Eu vou primeiro começar falando da minha experiência no Grupo Bronholi. Eu tenho visto muita dificuldade. Lá no Vale do Silício, primeiro, as pessoas dizem que toda empresa precisa de ter um AI Strategy. Eu digo mais, todas as empresas precisam ter conselhos que precisam ter um AI Strategy. E eu tenho visto isso muito pouco aqui no Brasil. As empresas estão ali com essas brigas políticas que a gente tem visto. O Grupo Bronholi, o Edu fala muito isso, a gente vai para o conselho, parece que a gente está indo para o recreio, porque a gente vai lá para fazer as coisas de verdade acontecerem, mas a gente vai lá para colaborar, sabe, para chegar do outro lado. Então, eu ainda não conheço de perto o Grupo TXM, mas eu tenho certeza que se vocês estão juntos, eu acho que é esse espírito que as empresas que vierem vão encontrar. Esse espírito de colaboração, esse espírito de chegar do outro lado, esse espírito de... eu acho que vocês têm que vir com coração, com uma missão bacana e com vontade de realizar, porque aí o resto aqui vai dar combustão. Bom, a gente está com o programa está com inscrições abertas, é um programa híbrido, né? A gente faz questão, a Bronholi faz questão, a TXM faz questão do contato em alguns momentos com as empresas, então as empresas vão ter que em algum momento estar aqui em Florianópolis, mas são atividades pontuais que vão ser organizadas, são startups em early stage, ou ideias ainda, que estejam começando, queiram ser aceleradas, a gente vai estar ajudando essas empresas. É um programa do Grupo Bronholi, apoiado pelo Sebrae, que está sendo realizado pela TXM Methods para fazer diferença no mercado da inteligência artificial e do ramo imobiliário. Então, a gente está convidando startups do país todo, né? Conhece alguém para vir para cá e para fazer diferença e para receber um tratamento diferenciado. O que o Ricardo falou é exatamente o que a gente faz. A gente ajuda a colocar a ideia no papel, e para ajudar a colocar a ideia no papel, muitas vezes o nosso conhecimento do TXM, que é um conhecimento de metodologia, de processo, que é muito validado, já passaram pela gente mais de 3.000 startups no nosso processo de pré-incubação e pré-aceleração do negócio. Mas ter um parceiro como a Bronholi,
com pessoas do calibre, né, do Eduardo e do Ricardo, para serem mentores, para darem o seu suporte, para dizer, você está indo pelo caminho errado, ou você está indo pelo caminho certo, vai fazer diferença. Então, a TXM está muito feliz em estabelecer essa parceria. Nossas inscrições vão até janeiro. Não perca a oportunidade, você startup, você ideia early stage, você estudante universitário, grupos que fizeram o seu projeto agora de formatura, querem transformar aquele TCC, aquele livro que você levou à biblioteca num negócio, vem para cá, que a gente vai ajudar você a se preparar para entrar nesse mundo, que é um mundo espetacular. Se nós quiséssemos, nós vamos ficar 2 horas aqui, já estão convidados para outro podcast, mais para frente, para a gente conversar e falar sobre isso aqui. Palavra final, sua, Ricardo, sua, Eduardo, fiquem à vontade aí para falar aí a palavra final de vocês. Show de bola. Queria agradecer, né, o convite, a parceria. Eu estou muito eufórico e bem, assim, vamos dizer assim, esperando que a gente vai ter bastante startup, né, se credenciando, se engajando no nosso projeto e que daqui começa um novo caminho para o mercado imobiliário a partir desse projeto. Tamo junto. Também queria agradecer você, agradecer o Edu. Estar aqui com vocês é um prazer. Estar participando realmente é sensacional. Né? E desejo sucesso aí para tudo que estiver realizando. Tá? E espero estar próximo aí de alguma forma. Tamo junto. A gente tem um presentinho para vocês aqui, né? Claro. Obrigado. Ricardo, que tem um material nosso, explicando nossos programas, o que a gente faz aqui. Você que está nos assistindo, né, ou ouvindo no rádio, em algum lugar, no Spotify, no YouTube, nós estamos aqui com a TXM Métodos, é um podcast de inovação, criatividade, empreendedorismo. Falamos muito sobre inteligência artificial e qual é a importância dela para você, para o nosso país e para o mundo. Siga a gente no nosso canal do YouTube, é TXM Business. Nosso Instagram é TXM Métodos, também TXM Métodos no LinkedIn e o nosso site www.txm-métodos.com. Estamos lá para ouvir você e para receber a inscrição. Vem com a gente, que a gente está muito empolgado nisso tudo. Agradecer ao Felipe, que tocou aqui com a gente, e a Ecate, que está participando também do processo. Obrigado.